Tomar seu assento, pode tomar seu assento. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de, depois de longos anos, poder estar retornando a esta casa de oração e poder estar aqui adorando ao Senhor juntamente com os irmãos. Desde já agradecendo o convite feito pelo pastor Daniel para ministrarmos a palavra do Senhor num culto tão especial como este, que é o culto da Santa Ceia do Senhor. E eu estou aqui glorificando muito a Deus. Para nós é uma emoção muito grande, e eu me segurei aqui já hoje. Porque, para quem não sabe, nós praticamente iniciamos essa obra ali no Vila Caracol, nos meados de 2007. E eu preciso publicamente, nessa noite, me reportar muito ao pastor José Diogo, a sua esposa, a missionária Cida, que começaram a obra ali comigo. Nós éramos em uns 10, antes disso era menos. Depois o pastor José Diogo, a missionária Cida chegou, e fomos trabalhando, e incansavelmente este casal trabalhou ali junto comigo, e eu louvo a Deus porque a infidelidade permanece depois de tantos anos aqui nessa casa. Deus seja louvado por sua vida, pastor José Diogo. Feliz demais de poder revê-lo e de poder sentar aqui, está sendo laureado pelo Senhor. Nós temos que nos reportar. Nós estamos dando glória, muitas glórias a Deus por sua vida, pela vida da nossa irmã Cida. Também tenho que me reportar ao pastor Sérgio Traude, sua esposa, que depois que nós saímos aqui do Caracol, recebemos o aval do pastor presidente, pastor Isaqueu, para prepararmos um outro salão, porque lá já estava cheio, e aí conseguimos alugar esse salão, que está até hoje, e com 6 meses depois, nós fomos para a sede, para trabalharmos em outro departamento, e o pastor Sérgio assumiu esta obra, juntamente com sua esposa, e aqui também deixou o seu legado, continua trabalhando incansavelmente, em fidelidade, e hoje está aqui o pastor Daniel, missionária Tati, dando continuidade a esta obra. E aí a gente entende o seguinte, que um é o que planta, o outro é o que rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Você pode levantar a mão e glorificar o nome de Jesus. E eu já quero profetizar aqui que Deus continuará dando crescimento nesta obra. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo de número 26. E Deus já confirmou em algumas oportunidades aqui, e eu quero falar sobre a cruz. Quero falar sobre a cruz. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. E eu quero colocar um tema nesta mensagem: o maior dos sacrifícios. Não tem sacrifício maior do que o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo.
Ele indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 46: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Versículo 55: então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém? Redobre sua atenção, olhe para cá. Vamos à meditação. É importante nós frisarmos aqui de início que no versículo 17 ao 30 deste mesmo capítulo, nós vemos que Jesus, antes de ir ao Getsemane, ele ceou com os seus discípulos. E por mais que o culto da Santa Ceia do Senhor é um culto aonde nós devemos nos alegrar pelo triunfo alcançado por Cristo para a sua igreja e para toda a humanidade na cruz do Calvário, mas também é um culto do qual nós devemos refletir, porque fala-nos do seu sofrimento, do início das suas dores, daquela caminhada árdua e difícil que iria promover a salvação a toda a humanidade. E para isso eu quero, pela ótica do Espírito, levá-los ao eterno passado, aonde nós entendemos que Deus, ele fez o homem a sua imagem, a sua semelhança. E Deus, lá no jardim do Éden, colocou para o homem regras, preceitos, estatutos que deveriam ser observados, que deveriam ser obedecidos. Mas a Bíblia, ela nos faz entender que o homem, ele amou mais o pecado do que a Deus. O homem, ele amou mais as trevas do que a luz. E nós entendemos que o homem ficou em trevas entenebrecidas por causa do pecado. Porque pecado, meus irmãos, ele é câncer da alma. Ele separa o homem de Deus. Ele corrói, ele destrói e ele mata o homem espiritual. E nós entendemos que por causa disso, a Bíblia vai nos dizer que lá no eterno passado, Deus, ele olhou dos céus à terra, e ele não encontrou nenhum justo sequer. Todos, diz a Bíblia, estavam desviados, estavam afastados de Deus. E lá nos céus, Deus então, ele deu um brado e disse:
Quem irá salvar o homem? Quem irá resgatar o homem? Mas houve silêncio no céu, porque não havia ninguém digno para descer aqui. Então os anjos, eles curvaram a sua fronte, como também os serafins, como também o arcanjo, e houve silêncio. Mas a palavra do Senhor, ela diz através dos lábios do profeta Isaías, e era profético mesmo, que lá no céu, os umbrais da porta, elas começaram a tremer, e ouviu-se a voz daquele que clamava, e à medida que ele entrava, a casa se encheu de fumaça, e à medida que ele caminhava, os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe quem era este que estava caminhando em direção ao trono de Deus? Era aquele que Daniel, ele falou no capítulo 7 e no capítulo 8 de seu livro. Sabe quem é este que estava indo em direção ao trono de Deus? É aquele que apareceu para João lá na ilha de Patmos e disse: João, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Aleluia. E para que se cumprisse aquilo que o escritor aos Hebreus ele disse, ele tira a coroa da cabeça, e antes ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Tira o primeiro concerto que é feito com animais e estabelece o segundo, porque Pai, eu sou o teu cordeiro que tem o poder de tirar o pecado do mundo. E ele veio, nasceu na simplicidade, cresceu, exerceu um ministério de 3 anos, e ao fim dele, ele se encontra aqui neste texto que ora nós acabamos de ler, aonde ele enfrentou dores emocionais, ele enfrentou a decepção. Sabe o que é decepção? É um sentimento de desalento, é um sentimento de desgosto, é uma sensação de tristeza causada por alguém próximo. E isso não é fácil, isto é difícil. Se não perceba, aí mesmo no capítulo 26, do versículo 31 ao 35, mesmo Pedro sendo avisado que iria negá-lo por 3 vezes, e o mesmo dizendo: não, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Mas Jesus, filho, quando por 3 vezes ele negou, ao ser interrogado, o teu sotaque te condena, o seu jeito, parece que eu já vi você com ele. Ele disse: não, não era eu nunca andei com esse homem, eu não conheço esse homem. E ele negou o Filho de Deus. E Jesus estava vendo, e quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou, e quando ele olhou, ele viu a Jesus. Capítulo de número 26, aí do versículo 47 ao 50, nós temos aqui, ele estava ali orando, e de repente Judas, ele entra, e ele tinha dito àqueles que iam para prender Jesus: aquele que eu beijar o rosto é ele. Sabe por quê? Porque se Jesus tinha barba, todos tinham barba. A maneira como Jesus se trajava era a mesma maneira que os discípulos se trajavam, e lá no Getsemane, chamado de Horto, era um lugar escuro. Os homens não saberiam discernir quem era Jesus, mas Judas conhecia bem aquele lugar.
decepções com pessoas próximas. Ele viu quando Judas se aproximou e disse Raboni, que significa mestre. Em algumas traduções está Rabi, que tem o mesmo significado. E Jesus olhou para ele e disse: aqui vieste a mim. E com um beijo ele traiu o filho do homem. Deus vai me dar graça, mas eu preciso entregar essa mensagem. Deus falava ao meu coração: nós precisamos pregar mais sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela está se distanciando de nossos púlpitos, mas eu vim aqui para profetizar nesta noite que Deus nos dará graça para, na simplicidade, falarmos sobre a cruz, porque é ela que nos deu a salvação. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem: você já parou para pensar que Jesus ele não fez outra alimentação a não ser a ceia? Já parou para pensar? Não deram a ele nada de comer. Mas isso Deus fazia entender o seguinte: Deus, quando falava isso, ele dizia: lembra de Elias, que por ser ameaçado por Jezabel, fugiu, pediu em seu ânimo a morte, e deitou-se diante de um pedrecímetro, pedindo a morte. Ali ele dormiu, mas de repente um anjo despertou e estava com um pão na brasa e um pouco de água, e disse: come e beba, porque longa é a tua caminhada na face da terra. E com aquele pão e aquela água ele caminhou 40 dias e 40 noites até o local que Deus designou para ele. Pastor Sérgio Claudio, nem se ele tivesse comido 10 pães ele teria força para andar 40 dias e 40 noites. Mas diga para o teu irmão: aquele pão não era daqui. Diga para o teu irmão: aquele pão era do céu. E eu quero dizer uma coisa a você: sabe por que de mês em mês nós estamos aqui? Sabe por que de mês em mês nós temos força para caminhar? Porque a única coisa que nós podemos fazer é orar. Mas esse pão, que é um pão comum, quando nós oramos, Deus consagra. Deus consagra. E quando nós participarmos, Deus dará graça, Deus dará força. E mais um mês nós iremos passar na presença de Deus, mesmo no meio da tribulação, mas cheios da graça, da unção e do poder de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Levaram Jesus e durante o dia da crucificação, aleluia, tiraram as suas vestes, deixaram ele sendo, você pode imaginar a vergonha para aquela época. Um homem que andava correto, um homem que andava certo, um homem que fez o bem, ele ser igualado aos estupradores da época, aos bandidos, aos criminosos, aos piores da época. Deixaram ele ser nu, amarraram as suas mãos, colocaram, sei lá, num tronco. Alguns teólogos dizem que quando estavam preparando os açoites, e não era um, eram vários, os açoites, as suas pontas, elas eram amarradas com chumbo e com ossos de animais, e dilaceraram o corpo do nosso Senhor, dilaceraram suas costas, dilaceraram os seus braços, dilaceraram as suas pernas. Homem que o mundo nunca foi digno dele, e fizeram isso com o nosso Senhor. E por que fizeram isso? Que mal ele fez? Deu vista aos cegos, fez os surdos ouvir, mudos falarem, paralíticos andarem, curou a mulher do fluxo de sangue, deu saúde à sogra de Pedro, libertou um homem da cidade de Gadara, que era possesso de demônios. Que mal ele fez? Mas açoitaram o nosso
já não fosse o bastante o que já estavam fazendo, disseram para ele: tu é rei dos judeus, não é? Todo rei precisa de uma coroa, mas a coroa que prepararam para ele era uma coroa de espinhos. Alguns teólogos dizem que a coroa, ela tinha os seus espinhos em torno de 5 centímetros, ainda que tivesse menos. Colocaram na sua fronte, e a Bíblia fala que com uma cana, ou seja, isso mesmo, um pedaço de pau, bateram na cabeça. Não sei quantas vezes bateram, mas eu acredito que bateram mais de uma bateram. Cravaram os espinhos na sua fronte, e o sangue começou a se derramar pelo seu rosto, pelos seus braços, pelas suas mãos, pelo seu corpo. E à medida que ele caminhava, ali ficava a marca do sangue da inocência. E se ainda não fosse suficiente, pegaram uma cruz pesada, colocaram nos seus ombros e falaram: carrega a sua cruz. Você entende porque a Bíblia diz para você carregar a sua cruz? Você entende porque Jesus, ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Mas aquele que carregar e não receberá um peso de glória. No fim da caminhada receberá. Você pode profetizar isso para o seu irmão? Se você pode ir para ele, permaneça firme, meu irmão, porque você vai receber uma coroa de glória. Ele recebeu de espinho, mas ele vai nos dar uma coroa de glória. Quem pode levantar a mão e glorificar a Jesus? Quem pode levantar a mão e glorificar a Jesus? Pregador, você está pedindo para glorificar? Estou pedindo para você glorificar. Eu estou cobrando o trabalho que eu estou fazendo aqui nessa noite. E com a cruz nos seus ombros, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que através do seu sacrifício ele iria conquistar para Deus povos, línguas, tribos, nações. E a igreja da Vila Maranhão, que começou lá em 2007, ia estar firme aqui, ia estar firme aqui participando da comunhão mais um mês hoje e cantando o cântico da vitória. E eu sou privilegiado por estar aqui hoje, pastor Emílio. Eu sou privilegiado por estar aqui nessa noite, porque Deus, ele fala no meu coração: você vai ver os frutos da minha obra, porque você plantou lá atrás, mas eu continuo dando crescimento, eu continuo dando crescimento neste lugar. Ele caminhou até um lugar chamado Gólgota, chamado Caveira, porque era um cemitério, era um vale de ossos. E quando ele chegou lá, deitaram sobre aquela cruz. Alguns teólogos dizem que aqueles pregos tinham aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Colocaram os seus pés alveados ali no madeiro, levantaram aquele martelo ou a marreta, não sei, eles partiram
que o sangue jorrava, e ele sentia as dores em si, mas ele sabia que a igreja estava nascendo. Glória a Deus. Nós estávamos destinados ao inferno, mas ele estava dizendo através do sacrifício: eu estou tirando da direção do inferno e agora estou conduzindo-os para a luz, estou conduzindo para o céu. Prego nos pés, prego nas mãos, e quando levantaram o madeiro, ele se viu entre o céu e a terra. Glória a Deus. Dores emocionais. E quando a cruz desceu no local proposto, a sua carne se rasgou. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote estava lá no lugar santo, que tinha um véu que dividia o santo do santíssimo. O sacerdote não podia entrar aqui, ele morria. Aqui só o sumo sacerdote entrava. Mas quando a carne de Jesus se rasgou por causa do tranco da cruz, o escritor aos Hebreus, ele diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e ele disse que ali, por causa do sacrifício de Jesus, abriu-se um novo e vivo caminho que fora consagrado pelo sangue de Jesus. Hoje você não precisa mais dizer para o pastor interceder por você a Deus. Você mesmo pode entrar aqui e fazer. Hoje você mesmo pode entrar aqui e adorar a Ele, exaltar a Ele, glorificar a Ele, cantar louvores para Ele. Abriu um novo caminho. Na cruz Ele liberou perdão. Primeiro, o ladrão que estava ali, sua direita, o da esquerda olhou e disse: tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e salve a nós também. E o outro disse: tu não temes a Deus estando na mesma condenação. E ele olha para o mestre e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso ou no teu reino. Jesus na hora olhou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Perdoou aqueles que fizeram mal para ele, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando chegou aquele momento que ele estava morrendo, ele olha para o céu e diz: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. O céu se fez noite, o céu se fez treva. Sabe por quê? Porque Jesus estava assumindo o pecado de toda a humanidade. Ele aguentou tudo, passou de calado. Mas quando ele assumiu os pecados, Deus deu as costas para ele. E aí ele não aguentou. E em aramaico, uma língua antiga, arcaica dos hebreus, ele dá um brado em lágrima e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele estava dizendo: meu Deus, porque ele desamparado. E quando ele entregou a sua vida ao Pai, a morte, isso é um mistério. A morte foi em busca dele, mas não encontrou. Aleluia! Você já percebeu, irmão, que velório de crente, os crentes, irmão, eles vão para
sentindo a graça dele aqui. O poder dele está aqui nesse lugar. Ai, que fome a e se a morte, ela chegou lá e não encontrou ele aonde ele estava. O apóstolo Paulo, pela ordem do Espírito, ele diz: ele desceu às partes mais baixas do inferno. À medida que ele caminhava no inferno, parece que eu vejo pela ordem do Espírito, tem algum pregador que fala que o diabo estava sentado no trono, estava lá, diga para o irmão, ele estava no topo. Quem tem trono é Deus e você vai ter também, mas o diabo estava no topo. E ele começou a dizer: vai lá para ele, vai lá para ele. Só que o salmista, ele já tinha profetizado lá atrás: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Demônios caem de um lado do outro, ele foi. E quando chega lá no topo, se cumpre a palavra. O inimigo se torna uma serpente dessa e ele pisa. Ah, você vai fazer comigo. Fala assim, ó. Ele pisou e ele calcou. O que é calcar? Ele fez assim, ó. Ele pisou e ele virou o pé e esmagou a cabeça da serpente. Tomou a chave da morte do inferno e deu um brado, pregou aos espíritos em prisão e deu um brado dizendo: todo o poder me é dado no céu, na terra, debaixo da terra. Tem crente que já está entendendo aí. Esse é o cântico da vitória. É o cântico da vitória. É o cântico dos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Porque a nossa vitória, ela foi consumada pelo nosso Senhor. Aleluia. E eu encerro essa mensagem